Ok, boa noite a todos. Aqui vamos a continuar com nossa matéria, nossas aulas de hoje. Já avançamos muito enquanto conteúdo, tá? Eh, já aqui vai iniciar um pouco, conteúdo um pouco mais complexo, mas já vocês têm um conhecimento necessário para conseguir entender melhor esse conteúdo daqui para frente, tá bom? É, é um tema bem importante, é uma parte dessa matéria que eu gosto muito, enquanto a essa parte da cardiologia, choque cardiogênico, hemorragia, essas coisas. Essa parte hemodinâmica, eu gosto muito e eu gostaria que vocês também gostassem muito sobre isso aí, porque é bem importante. É bem importante o técnico conseguir reconhecer uma hipotensão arterial, uma hipertensão arterial, um choque hipovolêmico, um choque cardiogênico, no caso desse aqui, que conversamos na aula anterior, porque quem fica com os pacientes praticamente às 24 horas do dia são vocês. Porque o médico vai uma ou duas vezes, avalia o paciente e vai embora. O enfermeiro fica, vai, faz sua visita e tal, e fica organizando o trabalho de vocês. Mas vocês ficam administrando medicamentos, aferindo sinais vitais, realizando banho no leito, ficando mais tempo com o paciente e óbvio que vocês também são mais, tá? Praticamente por bloco, que você vê tanto o Hospital HDR ou Hospital Lotiles, a realidade praticamente é que é um enfermeiro para 20, 30 pacientes, uma coisa assim, mais ou menos. E técnicos são mais, praticamente para 30 pacientes, você poderia encontrar 6, 7 técnicos. Então, praticamente, o número de técnicos são mais que óbvio que é enfermeiro e médico. Você fica mais tempo nos corredores, você fica mais tempo nos leitos com os pacientes, e seria bem importante que vocês consigam reconhecer um, alguma situação de urgência e emergência, ok? Já conversamos um pouco sobre o choque cardiogênico, que a diferença com o choque hipovolêmico, e nesse caso, o paciente não vai precisar reposição de líquido, porque nesse caso, no choque cardiogênico, é um coração insuficiente, é um coração que tem uma incapacidade para bombear sangue, é um músculo enfraquecido, que ele não tem força suficiente para realizar aquele bombeamento de sangue que nos poderia levar a uma bradicardia e uma hipotensão arterial que nos poderia levar a uma parada cardíaca, ok? As vítimas não necessitam, como já falei para vocês, uma reposição de líquidos ou elevação de membros inferiores. Frequentemente respira melhor semi-sentada, ou também chamada como uma posição Fowler ou semi-Fowler, ok? Administrar oxigênio é necessário e manobras de reanimação cardíaca, ok? Que mais na frente vamos a conversar um pouco sobre esse aí, ok? Então, temos outro tipo de choque e encontramos um choque neurogênico, causado por falha no sistema nervoso. Um choque neuro do sistema nervoso. Neurogênico causado por falha no sistema nervoso, em controlar os diâmetros dos vasos, em consequência de lesão na medula espinhal, interrompendo a comunicação entre o cérebro e os vasos sanguíneos, interrompendo a comunicação entre o cérebro e os vasos sanguíneos. Ok? Depois, vamos encontrar um choque
psicogênico, mecanismo semelhante ao choque neurogênico, aparece em condições de uma dor bem intensa, desencadenando por estímulos do nervo vago e tem como característica principal bradicardia inicial, seguida de taquicardia na fase da recuperação. Okay? O paciente se recupera espontaneamente se é colocado em decúbito dorsal. Okay? Vamos encontrar um choque anafilático que resulta de uma reação de sensibilidade, algo que o paciente é extremamente alérgico, como uma picada de insetos, medicações, alimentos inalantes ambientais. Acontece muito em nosso caso da saúde com alergias de medicamentos. Ok? Por isso é que é bem importante vocês avaliar o paciente durante o triagem, perguntar se o paciente ele tem alergia a algum medicamento. Normalmente, vamos encontrar pacientes com alergia à dipirona, no meu caso, que sou alérgico à dipirona, no caso de pacientes alérgicos às penicilinas, ok? E no caso de pacientes com alergias a alguns analgésicos ou anti-inflamatórios, ok? Então vamos ficar sempre atentos enquanto esse aqui, ok? Vamos encontrar um choque séptico, uma infecção severa, as toxinas são liberadas na circulação, provocando dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, o aumento da capacidade do sistema circulatório. Ok? São casos bem mais graves quando o paciente ele praticamente não recebe as medicações necessárias, antibióticos no caso, e o processo infeccioso vem avançado. Ok? E pacientes também com câncer, um câncer bem avançado com déficit dos medicamentos que poderia levar a uma sepsis e choque séptico. Ok? Isso em quanto a C de circulação. Ok? Agora vamos a conversar um pouco sobre a letra D, que no caso seria a disfunção neurológica. Essa disfunção neurológica é bem importante. Por quê? Porque tem várias causas que nos poderia levar a uma disfunção neurológica. Ok? E já vamos a conversar um pouco sobre esse aqui. Ok? Tendo avaliado e corrigido na medida do possível os fatores envolvidos no transporte de oxigênio aos pulmões e na circulação, que no caso é a letra X, no caso de hemorragia, essas coisas externas, na parte da ventilação, na parte das hemorragias internas, nós vamos a começar controlando aquilo, controlando as hemorragias, a parte ventilatória, a parte circulatória, ok? E já depois que nós conseguimos resolver ou controlar aquelas situações, nós temos que ficar de olho na parte neurológica do paciente. Porque se aquela hemorragia foi bem grave, praticamente não levou suficiente oxigênio ou perfusão cerebral. Então, e nesse momento o paciente vai ter uma disfunção neurológica. No caso de uma ventilação inadequada, poderíamos pensar em uma hipóxia. Hipóxia é oxigênio baixo. Ok? Então, por falta de oxigenação cerebral, poderíamos pensar em uma disfunção neurológica. Ok? Então, paciente em parada cardiorrespiratória, nós reanimamos, vamos contabilizar o tempo daquela parada para saber se o paciente depois tem uma disfunção neurológica.
Porque não foi bombeado sangue suficiente para o cérebro. Porque não foi levado oxigênio suficiente para o cérebro. E quem vai nutrir, quem vai alimentar nosso corpo é o oxigênio. Sem oxigênio, morte celular. Sem oxigênio, o paciente infartou que por uma isquemia, falta de oxigênio no músculo cardíaco, o paciente poderia parar. E um coração insuficiente nos poderia levar a um problema cardíaco que nos poderia levar a um choque cardiogênico, bradicardia, parada cardíaca, óbito. ¿Okay? E se o paciente para, vamos a reanimar e temos que garantir oxigenação. Por isso são as massagens, para bombear sangue e levar oxigênio. Okay? Então, já depois desse aí, temos que avaliar a parte neurológica, para saber se o paciente ficou com algum grau de disfunção neurológica. Ok? Para isso, e para avaliar o estado neurológico do paciente, temos uma escala que se chama escala de Glasgow. Escala de Glasgow, que é uma ferramenta utilizada para determinar, como já falei para vocês, para determinar, para avaliar o nível de consciência, para avaliar o estado neurológico do paciente. Nível de consciência. É um método rápido e simples, tá? Claro, rápido e simples já depois que a pessoa conhece bem essa escala de Glasgow. Porque se você não conhece, meu amigo, não vai encontrar nem jeito nenhum. Ok? Porque é uma escala um pouco complexa. Ok? Se nós queremos aprofundar naquela escala. Ok? Mas para vocês, eu vou passar para vocês o básico dessa escala de Glasgow, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, e já depois vocês vão pesquisar para adquirir mais conhecimento em quanto a essa escala aqui. Porque na segunda prova, que a segunda prova vai ser de forma oral, eu vou ligar para cada um de vocês a diferença dessa prova anterior, que foi escrita. A próxima prova vai ser de forma oral, vou ligar para cada um de vocês e vou perguntar sobre essa escala de Glasgow. E vocês vão ter que responder e explicar sobre essa escala bem aqui. Ok? Então, como falei para vocês, é um método rápido e simples para determinar a função cerebral. E é preditivo da sobrevida do paciente. De acordo a essa escala, nós poderíamos determinar se aquele paciente tem algum grau para sobreviver ou de falecer. Ou também para, no caso de precisar intubação e colocar uma ventilação mecânica, ou simplesmente só para manter com oxigenoterapia, porque sabemos que ele vai melhorar, ok? Sobre a do paciente e especialmente melhores respostas motoras. Também fornece função cerebral basal para avaliações neurológicas, ok? Então, aqui, no caso, eu vou explicar um pouco sobre cada um de vocês. Você está vendo aqui de função neurológica e tal. Mas eu vou querer que vocês aprofundem. Essa vai ser a pesquisa de hoje. Eu quero que vocês pesquisem a nova, porque tem uma nova atualização da escala de Glasgow. Ok? É uma escala, como toda escala, ela é por pontos, de tanto a tanto. Ok? O máximo é 15 pontos. O máximo dessa escala em números é de 15 pontos. 15 está ótimo. Todos nós. Ok? E ela tem um mínimo também. Ok? E esse mínimo é que eu quero que vocês pesquisem.
Vocês vão pesquisar toda a escala de Glasgow, vai especificar, vai descrever o que significa cada parte dessa escala. Vocês vão pesquisar os pontos que tem aquela escala de tanto a tanto e de tanto a tanto, no caso desse aqui, que nós vamos a avaliar três coisas. Três coisas. A parte ocular, a parte verbal e a parte motora. São essas três coisas que nós vamos avaliar em essa escala de Glasgow. Apertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E em essa nova atualização está mais outra. Que não vou falar, porque vocês vão pesquisar enquanto esse aí. Ok? Mas o básico para vocês são essas três coisas aqui. Se o paciente consegue ter apertura ocular, se o paciente consegue se comunicar verbalmente e se o paciente consegue movimentar os membros, tanto superiores como membros inferiores, ok? Então, eu quero que vocês pesquisem cada um delas. Que se a apertura ocular espontânea, tantos pontos. Apertura ocular ao chamado, tantos pontos. Apertura ocular ao estímulo doloroso, tantos pontos. E sem apertura ocular, tantos pontos. Ok? Tem um ponto, um valor para cada uma delas. Depois vamos ter uma resposta verbal, espontânea, tantos pontos. Resposta verbal tal, tantos pontos. Sons, tantos pontos. Ok? E a resposta motora tem outros pontos também. Se ele consegue movimentar os braços de uma forma normal ou de uma forma anormal. Ok? Então, essa escala, ela é bem específica para cada itens que ela tem, ok? Então, essa escala de Glasgow, vamos a pesquisar para hoje e final da aula vamos a debater, ok? Vamos a esclarecer aquelas dúvidas que vocês vão encontrar na internet, ok? Porque de verdade é uma escala bem, pero bem importante para todos vocês conhecerem, tá ok? Então, já essa aqui é essa parte da disfunção neurológica, essa aqui é a parte da avaliação das pupilas. Esse aí é uma, como que vocês dizem, é um bisu para vocês enquanto a essa nova atualização da escala de Glasgow, ok? E aqui poderemos encontrar pupilas isocóricas. Pesquisem essa palavra e o que significa isso. Pupilas isocóricas, pesquisem essas palavras aí. Pupilas midriáticas, ok? Pupilas mióticas, midriasis, mióticas e pupilas anisocóricas. Pupilas anisocóricas, ok? Eu quero que vocês pesquisem esse quatro tipos de pupilas. Pupilas isocóricas, pupilas midriáticas, da palavra midriosis. Uma terceira, pupilas mióticas, ok? Pupilas mióticas. E uma quarta, pupilas anisocóricas. Pupilas anisocóricas. Tá ok? Então, esse aqui, mais ou menos, uma dica para vocês acrescentarem naquela escala de Glasgow, ok? E esse aqui também tem que se resposta à luz ou sem resposta nenhuma, ok? Dessa escala de Glasgow, ou essa disfunção neurológica, dá para falar muita coisa. Eu poderia ficar falando um mês inteiro
todos os dias. Só avaliação neurológica. Só que o tempo é curto, tá? E não dá, ok? Por isso é que eu quero passar várias coisas para que vocês aprofundem nas suas casas com calma e consigam adquirir mais conhecimento, ok? Eu vou parar esse vídeo bem aqui, tá ok? E já já vou mandar um segundo vídeo para vocês, tá bom?